Estou errada por dar a janta do meu marido pros cachorros de rua. Segundo ele, eu fiz a pior coisa do mundo, né? Mas escuta essa história e vê se vocês me entendem. Meu marido sempre foi apegado demais com a mãe dele. E eu entendo isso, nunca fiquei no meio, nunca me intrometi. Mas a questão é, a gente se casou e infelizmente resolveu morar na mesma cidade que minha sogra. Então meu marido vira e mexe vai na casa dela. Principalmente quando ela fala que fez um prato, uma janta que ele ama, um almoço que ele adora, pra ele passar lá. E, gente, não é que ele vai, eu faço comida em casa. Se ela liga falando que fez o prato preferido dele, ele simplesmente fala, amor, eu como depois, guarda um pouquinho pra mim. Eu vou lá na minha mãe. E janta na casa dela a comida que ele mais gosta. Só que uma vez foi a gota d'água. Porque assim, ela convida ele, mas não me convida. Tudo bem, até aí eu nunca falei nada, né? Fazer o quê? Mas assim, um dia eu fiz o prato preferido dele na janta. Só que ela ligou, dizendo que tinha feito um prato preferido dele. E ele falou que não, que tinha tal coisa que ele gostava muito que eu tinha feito. Ele ia jantar em casa. Mas aí ela falou, não, mas eu fiz tal coisa. Que era tipo, algo que ele gostava mais ainda do que o que eu tinha feito. E não é que ele foi? Ele falou, ah, tá bom, já eu tô indo. E foi o querido jantar na mãe dele. Eu fiquei mega chateada porque eu tinha tido um trabalhão pra fazer o prato dele, né? Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu depois disso. Eu já posto a continuação, lembrando que é a história de uma seguidora. Estou errada por dar a janta do meu marido para os cachorros de rua? Parte 2. Como eu disse, eu tinha feito o prato preferido dele naquele dia para que ele jantasse comigo. Mas a mãe dele ligou, ele disse que não ia e ela falou que tinha feito um prato que ele gostava ainda mais. O querido se rendeu, ele foi até a mãe dele e eu fiquei com muita raiva, até briguei com ele. Mas não foi suficiente, ele só pediu que eu guardasse para ele no micro-ondas que quando ele chegasse ele ia comer com certeza. Aquilo me magoou profundamente. Ele foi na mãe dele e o que eu fiz foi separar toda a comida, depois que eu tinha comido também, é claro, e dar pros cachorros de rua que ficam andando na nossa rua. Eles fizeram uma festa, pelo menos eu fiz uns animaizinhos felizes, né? Mas o que acontece é que depois de uns 20 minutos ele tava em casa de novo, puto da vida. Porque segundo ele, a mãe dele tinha mentido e ela não tinha feito o prato que ele mais gostava. Ela só fez aquilo pra, tipo assim, ele ir lá e ficar com ela. Ele ficou com muita raiva, puto da vida, falou pra mim que não ia mais fazer isso. E falou, cadê o meu prato? Cadê minha comida? Foi aí que eu falei, eu dei pros cachorros. Vocês acham que ele ficou como? O cara surtou, gente. Imagina um cara estressado depois de um longo dia de serviço com fome. Mas eu não podia fazer nada. Falei pra ele pedir um lanche que, né, não tinha o que fazer mais. O melhor é que depois desse dia, o querido nunca mais foi jantar na mãe dele sem mim também. E todos os dias, não importa o que eu faço em casa, ele janta comigo. Mulheres, fica aí a dica pra vocês, né? Lembrando que essa história é de uma seguidora. Me casei assim que eu nasci. Eu nasci na Índia, mas o que acontece é que mesmo antes de eu nascer, meu pai tinha prometido a minha mão pro filho do amigo dele. Parece que ele tinha negócios com um amigo, e esse amigo também ia ter um filho. Na época, eles fizeram um negócio muito grande, tipo, fecharam uma parceria, e o combinado que eles fizeram para que as riquezas ficassem entre as famílias foi que eu me casasse com o filho do amigo dele. Então, eu já nasci comprometida. E o pior é que meus pais brincavam comigo falando sobre isso. E eu achava que realmente era brincadeira. Eu não esperava que eu estava realmente comprometida desde que eu era um bebê. Só que quando eu fiz 15 anos, tudo mudou. Porque minha mãe começou a olhar vestidos de casamento pra mim. Eu em choque, falava, como assim vestidos de casamento? Não tem ninguém na minha vida. Foi quando ela falou, ué, a gente sempre falou pra você que você já tinha um marido, né? Isso mexeu muito com o meu psicológico, eu fiquei em choque. Até ali eu não gostava de ninguém, porque eu nunca me interessei por garotos. Na verdade, foi mais pro contrário, né? Mas isso não vem ao caso. O que importa é que eles queriam me obrigar a casar com uma pessoa que eu nem conhecia. Eu não tinha escolha, eu tinha que fazer as vontades deles. A gente começou a olhar vestidos, planejar uma festa, sem fazer a mínima ideia de como era o meu noivo. Eu tava muito frustrada por conta disso. Até que, finalmente, chegou o dia de uma reunião de família e eu ia conhecer a pessoa com quem eu ia me casar. Foi um choque pra mim. Já posto a continuação, lembrando que a história é de uma seguidora. Me casei assim que eu nasci, parte 2. Bom, finalmente havia chegado o dia da reunião, onde eu ia conhecer o meu futuro marido. Lembrando que eu tinha só 15 anos. E nesse dia eu tava super ansiosa e com muito medo. Eu ficava imaginando, se ele fosse uma pessoa ruim, se ele fosse feio, sei lá. Pode parecer bobo, mas era algo importante pra mim, sim, a questão estética. Até que nessa reunião, finalmente ele apareceu. Eu começo que eu fiquei até surpresa, porque na verdade ele era bem bonito. Mas o que me frustrou é que ele era muito grosso. Sim, eu achei ele muito chato de conversar, muito rude comigo. Sabe, não me tratou bem, não queria, parece que ele não queria puxar papo nem nada. Então isso me deixou bem desanimada, e eu conversei com a minha mãe, que eu não tinha gostado muito dele por essas questões, e ela falou pra mim que não tinha nada a ver, que era o homem com quem eu ia me casar, que ele ia arcar com as obrigações dele e era isso que importava. Que a gente ia ter filhos, ser uma família, como todas as outras, e que eu deveria estar grata e feliz por meu pai ter arrumado um marido tão bom pra mim. Eu fiquei muito pra baixo depois disso, só aguardei pelo dia do casamento. Mas o que eu não esperava é que era antes desse dia chegar que eu ia encontrar de novo o meu futuro marido. E dessa vez a gente tava sozinhos. E esse encontro foi super importante, porque foi aí que eu descobri. Já posto a continuação, lembrando que essa história é de uma seguidora. Me casei assim que eu nasci, parte 3. Como eu tava dizendo, eu achei que eu não ia mais encontrar meu futuro marido até o dia do casamento. Mas a gente acabou se encontrando de novo. E dessa vez só estávamos eu e ele. Eu tinha ido até uma loja comprar uns véus. E ele tava lá, nessa loja, conversando com o vendedor. Creio eu que eles eram amigos.
E quando ele me viu lá, ele veio na minha direção e me cumprimentou. Eu confesso que eu achei muito estranho ele vir conversar comigo, sabe? E assim, na hora eu já me encantei pelo sorriso dele, porque quando ele falou comigo, ele lançou um sorriso enorme. E eu cumprimentei normal, mas eu fiquei mais na minha. Podia sair conversando muito também com as pessoas, mas ele começou a puxar assunto e falou assim, que no dia daquela reunião, ele tava sob muita pressão, porque ele queria outros planos pra vida dele. Não queria se casar tão cedo, mas como era uma tradição, a gente ia ter que fazer isso. E ele queria se dar super bem comigo. Ele não queria que fosse um casamento assim, sem amor. Queria que a gente pelo menos se desse bem, sabe? Fosse amigos, pelo menos isso. Porque já que ele ia ter que me conviver comigo todos os dias, pelo menos ele queria que fosse uma convivência agradável. E eu super concordei com isso. Na hora eu fiquei super feliz e grata também com essa situação. Quando chegou o dia do casamento, eu já tava super leve por saber que ele era uma pessoa legal. E no final tudo correu como os meus pais planejavam. Mas a gente acabou se mudando pra bem longe deles pra que eles não conseguissem controlar as nossas vidas. Eu não sei se isso é amor, mas a gente se dá super bem e é feliz juntos. Lembrando que essa história é de uma seguidora. Estou errada por terminar a minha gestação porque o meu marido me traiu? E quando digo terminar, sim, é isso mesmo. Gente, eu nunca quis ter filhos na minha vida. Eu juro pra vocês, se dependesse de mim, eu nunca ficaria grávida. Mas o meu marido sempre quis ter um filho, ele sempre quis ser pai, é o sonho da vida dele. Depois de muito tempo juntos e ele ter me convencido, já que a gente tá com uma situação financeira estável, bom, eu acabei cedendo. Ele me implorou demais, ele falou que ele queria muito ter um filho, que ele seria o homem mais realizado e feliz do mundo se eu desse um filho pra ele. Vocês imaginam esse homem falando tudo isso pra mim desde que a gente começou a namorar? Sim, gente, desde o namoro ele fala que ele sempre quis ter filhos. Mas mesmo assim a gente continuou juntos porque a gente se gostava demais. A questão é, eu finalmente cedi e falei pra ele que eu toparia e a gente acabou engravidando. Sim, eu estava esperando um filho dele. Confesso que foi muito difícil pra mim. Os primeiros meses eu estava assim, péssima. Afinal, não era um sonho meu, eu estava sofrendo já. Era algo que eu tava suportando pelo meu marido. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco animada com essa história de gravidez. Passado alguns meses, meu marido tava sofrendo bastante com as minhas alterações de humor. Eu reconheço que tava difícil, de verdade. Mas eu lembro que houve uma festa de aniversário no trabalho dele. Inclusive, eu fui convidada pra ir junto, mas eu não fui porque eu não tava me sentindo bem. E eu pedi pra ele ir, sim, participar, porque tinha os amigos dele lá, né? O que acontece é que nessa festa teve bebida e foi de noite. Meu marido não voltou pra casa naquela noite. Eu achei muito estranho, porque afinal, ele foi pra uma festa de trabalho e não voltou. Mas no dia seguinte, ele chegou e disse que assim, que ele tinha bebido demais e acabou dormindo no local. O que eu não esperava era que depois eu ia descobrir toda a verdade. Eu já posto a continuação, lembrando que essa história é de uma seguidora. Estou errada por terminar a gestação porque o meu marido me traiu. Parte 2. O que eu não esperava era que depois disso eu ia descobrir a coisa mais terrível. Nessa festa que teve da empresa do meu marido, ele havia me traído. Sim, ele havia bebido muito. Provavelmente ele quis beber bastante assim pra descontar o tanto de nervoso que tava passando em casa. Mas isso não é desculpa. Me mandaram uma gravação onde ele estava dormindo com outra colega de trabalho. Isso acabou comigo porque eu estava decidida a ter um filho só por causa dele. Sim, porque era o sonho da vida dele ser pai. Senão eu jamais teria um filho. Eu conversei com ele e ele me confirmou tudo. Que havia sido um erro terrível e que nunca mais ia se repetir. Que ele me amava de verdade e faria qualquer coisa pra que eu perdoasse ele. A essa altura eu estava indo pro 5º mês de gestação. E assim, o que eu decidi é que eu não conseguia ser mãe, ter um filho com esse homem que havia me traído. Que nem sequer pensou pra fazer isso comigo. Porque foi só ele ficar bêbado pra, tipo assim, colocar tudo a perder. Eu estava passando por algo que eu nem queria, só pra agradar ele. Eu decidi que eu precisava de um tempo só pra mim. E foi aí que eu decidi terminar a gestação. Eu não perguntei pra ele, não quis incluir ele nessa decisão porque era meu corpo. E afinal, eu já tinha decidido antes que eu ia ter um filho só pra agradar ele. Eu pedi o divórcio depois disso e agora a mãe dele não para de me ligar dizendo que eu fiz ele ficar com depressão. Sim, ele está se tratando porque ele sente muita culpa pelo que fez comigo. Às vezes eu paro pra me questionar se eu realmente fiz a escolha certa. Mas eu não me vejo criando um filho com um homem que havia me traído na minha gestação. O que vocês acham disso? Lembrando que essa história é de uma seguidora.